Bom dia, candidato. Bom dia, Excelência. Tudo bem? Vamos começar aqui a sua arguição da prova oral pelas questões de direito, tudo bem? Beleza. Depois vamos para a criminologia, depois língua portuguesa. Vamos lá. Primeira pergunta. O exame de corpo de delito pode ser realizado à noite? Excelência, o exame de corpo de delito, ele pode ser realizado a qualquer horário. Ok. Próxima pergunta. Em que consiste o princípio administrativo da autotutela? Excelência, o princípio administrativo da autotutela é o que versa sobre o poder dever da administração pública, na qual ela pode apreciar o mérito de da administração, o mérito de seus atos, melhor falando, e através deste poder, ela pode revogar atos que não são mais convenientes e oportunos, bem como cancelar atos que sejam considerados inválidos, ilegais. Ok. Candidato, o que é um crime? O que é um crime plurissubjetivo? Primeiro, o que é um crime plurissubjetivo? E me dê um exemplo de um crime desse. Excelência, um crime plurissubjetivo, excelência, sobre a temática, não me recordo no momento. Ok, vamos passar para a criminologia. Primeira pergunta sobre criminologia. A cultura molda as percepções do que é considerado crime em uma sociedade. Isso é postulado de qual teoria? Excelência, o senhor pode repetir a pergunta, por favor? Vamos lá. A pergunta é: a cultura, estou fazendo uma afirmação, a cultura molda as percepções do que é considerado crime em uma sociedade. Isso é o postulado de qual teoria? Excelência, esta é uma percepção da teoria da subcultura delinquente. Ok, quer desenvolver mais? Ok, então vamos passar para a próxima pergunta, então, candidato. O que é criminologia clínica? Excelência, a criminologia clínica é o fenômeno pelo qual os órgãos responsáveis pelos estudos criminológicos analisam a forma como o condenado porta-se no sistema prisional. Ela busca entender a forma como ele. Correção. A criminologia clínica, ela estuda os impactos do sistema prisional em cima do indivíduo apenado e tenta aplicar de forma a ressocializá-lo. Então, em suma, ela estuda a criminologia sob o enfoque do sistema prisional. Ok. Próxima pergunta, candidato. Qual a teoria busca revelar e combater as injustiças raciais no sistema de justiça? Excelência, a criminologia racial.
Ok? Vamos agora passar para as questões de língua portuguesa. Você quer desenvolver mais essa resposta ou tá bom? É o que me recordo no momento, excelência. Ok. Vamos para a língua portuguesa agora. Candidato, qual a classificação morfológica da expressão sem interrupção na frase? Eu vou agora falar a frase. Então, quero que você me diga a classificação morfológica da expressão sem interrupção na seguinte frase: a máquina trabalha sem interrupção. Excelência, a classificação morfológica de sem interrupção na oração em apreso trata-se de um advérbio de modo. Ok? Próxima pergunta. Na frase, nesta delegacia precisam ser descrivães. Está correta? Vou repetir a frase, candidato. Nesta delegacia precisam ser descrivães. Está correto? Excelência, uma vez que o sujeito concorda em número com o verbo, e como o verbo precisar está na terceira pessoa do plural, a oração está correta. Ok. Última pergunta, candidato. O termo ouvi-las na frase, ou seja, eu vou falar uma frase e quero que você analise o termo ouvi-las na seguinte frase: o delegado solicitou a presença de testemunhas a fim de ouvi-las. Esse ouvi-las possui acento? Tu pode repetir a oração, Excelência? A oração é: o delegado solicitou a presença das testemunhas a fim de ouvi-las. É ouvir, tracinho, hífen, las. A pergunta, candidato, é se esse termo ouvir, tracinho, las, possui acento. Excelência, por se tratar de um monossílabo, átono, o las recebe o acento agudo. Ok, boa sorte. Vamos lá, vamos fazer a feedback dessa segunda arguição aqui. Ah, deixa eu compartilhar, que aí você vai lendo junto comigo, vai vendo aqui ó, as anotações. Só deixa eu colocar maior aqui. Dá para ver aí? Tá vendo aí bem? Perfeito. Ok. Então a gente fez a primeira pergunta, o exame de corpo de delito pode ser realizado à noite? Então você respondeu corretamente, né? Excelência, o exame de corpo de delito pode ser realizado a qualquer momento, independentemente de ser à noite ou durante o dia. A legislação processual penal não impede restrição de horário, pois a urgência da apresentação das provas materiais prevalece sobre a questão da rotina. Então, o exame de corpo de delito é a qualquer momento, né? Então, ocorreu um homicídio, principalmente os crimes que deixam, né? Resquícios, um homicídio. Não dá para esperar, cometeu ali à noite, a perícia vai chegar e vai fazer ali, independente se é 10 horas da noite, de madrugada. Em geral, eles fazem ali na hora, né? Então, somente esses crimes que deixam resquícios, né? Que tem
realmente necessidade do corpo de delito, é aí que você não pode deixar, né? Vamos lá, isso daí gabaritou. Sim, pergunta assim, em que consiste, cinco não, é a segunda, que eu acabou numerando sem querer todas, que eu acabei elaborando. Em que consiste o princípio da autotutela? Eu botei que você gabaritou, só teve uma, vamos dizer assim, uma falta de, vamos dizer assim, de firmeza em alguns conceitos, até, vamos dizer, uma atecnia. A tecnia é falta de técnica em alguns conceitos. Você falou de cancelamento, eu falei, cara, não Então existe seria cancelamento. Na verdade, é anulação. revogação e anulação. Então, só tem que entender, às vezes, assim, usar a técnica, tecnicamente as palavras no direito. Elas fazem diferença para você passar corretamente aquilo que você quer. Que às vezes pode existir, o problema é esse, às vezes pode existir um conceito que você quer passar e acaba falando um outro. Seria, por exemplo, nesse caso aqui, você dizer, olha, você pode anular o ato por meio de, sei lá, com efeitos ex nunc. Aí, claro, pois está técnico, porque na verdade quando anula é efeito ex nunc, né? Então você às vezes tem que ter cuidado na hora de expressar, porque existem palavras que têm assim vamos dizer assim, um conhecimento por trás. Se eu falo ex nunc, você já entende esse conceito. Se eu falo ex tunc, você já entende, entendeu todo esse conceito. Desculpa, é ex tunc, quando é anulação. Eu falei ex nunc. Então, só ter cuidado com algumas palavras, principalmente, por exemplo, nesse conceito aqui, direito administrativo, ex nunc, ex tunc, revogação, anulação, cancelamento, não sei se existe algum doutrinador que coloque esse termo para questões administrativas, mas existe, por exemplo, caducidade, vários outros conceitos que têm por trás um conhecimento. Uhum. E você ser mais técnico possível mostra mais até clareza e firmeza. Então, excelência, o princípio da altura. Mas tu gabaritou, mas faltou só essa questão aqui E mais nessa técnico. resposta, mais técnico. Né? Você falou cancelamento, eu entendi que era anulação. Né? Excelência, o princípio da autotutela consiste no poder, e depois, quando te passar esse material, tem que ficar atento à resposta que você deveria dar completa. Que algumas, eu até falei, quer complementar? Que às vezes, assim, você não pode também ser prolixo na hora da sua resposta lá na hora, mas também não pode ser muito sucinto, tem que pelo menos desenvolver minimamente, né? Esse excelência, numa prova oral, é justamente para dar o tempo de você pensar na excelência, desenvolver. Não tem problema isso que você tem feito sem nervosismo, parar, refletir, assim, esperar ali 10, 15 segundos que você tem feito ali em português com calma e tal, e fez a anotação ali, esperar, eles vão esperar, né? Tem ali aqueles 10, 15 minutos que vai ser o máximo a arguição, está dentro do prazo aquilo ali. Mas ser muito sucinto, passa ali, às vezes, até também, não só uma questão de. Ali nem passa, nesse caso, nem tem a questão da prepotência, passa mais é tipo, não domina o assunto. Ali está querendo se livrar da questão, da resposta. Então, está desenvolver pelo menos mais alguma coisa ali em volta genérica sobre o tema, se você não souber. Se você souber, tentar desenvolver tudo que está ao redor daquilo que foi perguntado, tentar abordar o máximo possível. Então, era excelência. O princípio da autotutela consiste no poder que a administração possui de rever seus próprios atos, anulando aqueles que sejam ilegais e revogando os que se tornem inconvenientes e inoportunos. Essa prerrogativa busca garantir a legalidade e eficiência dos atos administrativos, conforme consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Próxima questão. Essa aqui acho que você pediu para pular, né? Não sabia. Isso. Essa aqui é uma das Muito mais grandes, técnico. uma das grandes questões que eu acho que é fácil, não é fácil não. É tipo assim, você pegar esse macete no direito. Assim como tem conceitos e palavras que definem conceitos, existem palavras que sempre quando elas estão atreladas a um conceito, você já sabe pelo menos o caminho que aquilo vai tomar. Por exemplo, quando você fala, de onde que vem essa palavra subjetivo? Subjetivo, lá já vem da palavra antiga do latim, que significa o sujeito, pessoa.
Subjetivo é de... Quando você fala plurissubjetivo, você está dizendo uma pluralidade de pessoas. Você conhece a palavra subjetivo, lá do português, o que é um subjetivo? O subjetivo é um sujeito, é uma pessoa. Então, toda vez que tu vê no direito subjetivo, você está dizendo direito subjetivo, é o direito de uma pessoa. Quando você vê, por exemplo, direito objetivo, quando você fala, por exemplo, no português objetivo, você está falando sobre o que está atrelado ao objeto, à pessoa. No direito, o objetivo seria o quê? Aquelas formalidades, que não está atrelada à pessoa. Então, quando você fala, teve uma questão objetiva, o direito objetivo é a lei. É a lei. O que é o direito objetivo? É o direito, é a lei, é o papel. Uma coisa, entendeu? Fora da pessoa. O que é o direito subjetivo? É o direito da pessoa. É aquilo que já saiu do papel foi para uma pessoa. Quando você fala um crime plurissubjetivo, se você conhecesse o conceito do subjetivo, né, da palavra em si, você diz, cara, então é uma pluralidade de pessoas. Então, peraí, que crimes que tem que ter várias pessoas? Entendeu? E aí a resposta seria excelente. O crime subjetivo é aquele que exige a participação de duas ou mais pessoas para sua caracterização. Então, essa pegadinha você já tem outros conceitos formal, tipo direito formal, ou seja, toda vez que tu for falar em formal, também tu trela ao objetivo, entendeu? Então, sempre tem, por exemplo, tu vai estudar também em direito, vai ser qual o conceito de administração pública subjetiva? Vai vendo direito administrativo, pô, administração pública subjetiva, que é uma questão dessa na prova oral. Qual o conceito de administração pública subjetiva? Aí tu já lembra assim, subjetivo é pessoa. Então, quais são as pessoas do direito administrativo? Ah, tá. Então, o conceito de administração pública, no sentido subjetivo, seriam os servidores. Então, a administração pública são os servidores, são as pessoas jurídicas, porque subjetivo também, pessoa jurídica é pessoa. Os órgãos, tal. Aí meteria essa por uma analogia do subjetivo, entendeu a lógica? Então, aqui, o pluri, que é muito, o subjetivo são pessoas. Então, seria um crime que tem muitas pessoas. Corretamente seria, para o subjetivo exige a participação de duas, acima de duas pessoas ou mais pessoas. Esses crimes também são chamados de crimes de concurso necessário, ou seja, tem que ter mais de uma pessoa. Um exemplo clássico é a associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, que é a união de três ou mais pessoas com o objetivo de cometer crimes. Tem a associação criminosa, a associação para o tráfico, a organização criminosa, os crimes sei lá, de motim, então isso seria o direito penal militar, vários crimes que você precisa de mais de uma pessoa, não dá para cometer sozinho. Essa aqui você resolveu pular. Mas pegou essa questão? Entendi. Subjetivo, liga a pessoa. Criminologia. Vamos lá. Cultura molda as percepções do que é considerado crime em uma sociedade. Isso é postulado de qual teoria? Essa aqui estava quase dada, né? Que é a cultura, aqui, ó, molda. Então, no final você respondeu, pegou, mas esse é o postulado da criminologia cultural, né? Que analisa os valores culturais e as normas sociais que influenciam a definição do que é considerado crime. Essa teoria estuda o impacto da cultura na criação das leis e na percepção social dos comportamentos desviantes. Então, a criminologia cultural tenta explicar, né, porque a cultura define crimes. Em alguns países, por exemplo, Holanda, fumar maconha, né, não é crime, porque lá culturalmente isso aqui no Uruguai já não é. Em outros países, você ser homossexual é crime. Na maioria dos países do mundo, isso aí não faz o menor sentido, né? Inclusive, pode até cair isso. Por exemplo, no direito penal militar, uma decisão recente, não, né? Decisão do Supremo foi mais impactante é que o nosso direito tinha essa impregnação, direito penal militar, que criminalizava a pederastia. A pederastia, o conceito, a palavra pederastia é a relação sexual de homem com homem, né? Relação homossexual masculina. E aí, no STF foi julgado inconstitucional a pederastia. Não que não possa, não que não seja crime você fazer sexo numa organização militar, mas não necessariamente de homem com homem, pode ser mulher com mulher, pode ser homossexual, homossexualismo feminino, não necessariamente porque como o direito penal ele é pelo princípio da tipicidade, pelo princípio da legalidade estrita, ou seja, tem que estar tipificado o crime,
No direito penal militar, só era crime se fosse sexo homem com homem. Se você pega duas mulheres fazendo sexo, então tu teria que enquadrar outro artigo. Porque pederastia, no conceito da língua portuguesa, semanticamente, é o sexo entre dois homens. Então, é essa impregnação da criminologia cultural, né? Porque os quartéis, quando foi feito o direito penal militar, era só existia homem, né? Não existia mulher. Mulher veio para na década de 80, né? Vamos lá, mas acertou essa questão. Ok? Aqui em cima você errou. Aqui, cadê? Aqui. Acertou, acertou. Botei amarelo aqui, você acertou. Depois que eu não mandar o arquivo. Aqui você pulou, que você não nem acertou. Vamos voltando aqui. Aqui acertou. Aqui, o que é criminologia clínica? Aqui, de novo, palavra. Aqui seria a palavra. Cara, lembrou assim, clínica. Cara, quando eu vou numa clínica, quando o médico está clinicando, o que, que o médico faz quando ele faz uma clínica? Ele vê a causa, ele vê um diagnóstico e dá o prognóstico da doença. O médico clínico, ele faz o quê? Ele faz uma análise detalhada, né, da causa daquilo aí que você está sentindo, faz o diagnóstico da sua doença e dá um prognóstico. Olha, toma esse remédio que vai melhorar. É o prognóstico é esse. Ó, prognóstico é, pô, você está com uma gripe, não tem o que eu fazer. Tem que esperar tomar bastante água, ficar em casa descansar. Só lembrar, às vezes, as palavras no direito. O direito é palavra, né? Então, você entender as palavras do direito. Então, assim, você acertou para mim. Inclusive, você botou essa. Inclusive, mandou bem. Você falou, ó. A criminologia clínica tem a ver com ressocialização, prevenção, até grifei logo na hora aqui que você acertou esse item aqui. Então, excelência, a criminologia clínica é a análise individualizada do criminoso, avaliando as causas, o diagnóstico e prognóstico de sua conduta delitiva. Essa abordagem busca compreender as circunstâncias que levam ao cometimento do crime e propõe medidas de ressocialização e prevenção. Então, quando falar de clínica, é lembrar, cara, causa, diagnóstico e prevenção individualizada do criminoso ali. Mas acertou também. Criminologia você está mandando bem, acertou acho que todas na arguição anterior e nessa. Qual a teoria busca revelar e combater as injustiças raciais no sistema de justiça? Aqui também deu a deixa aqui, né? Injustiças raciais no sistema de justiça. Então, ele também pegou a parada. Excelência, essa é a criminologia racial. Então, a resposta principal, né? O ponto Poderia ter principal, explicado o conceito, né, da criminologia. conceito, né? É uma teoria que tem como objetivo analisar e combater as desigualdades de justiças raciais dentro do sistema de justiça criminal. Ah, e também, na hora lá da arguição, prestar bem a pergunta, prestar bem atenção à pergunta, porque ela te dá um direcionamento. Tu vê que aqui a pergunta era qual a teoria busca revelar e combater a injustiça. Então tu já pega assim, quando for responder, excelência, a teoria que busca revelar e combater, entendeu? E aí tu reforça na mente do examinador, cara, também respondendo adequadamente. Presta atenção também nos verbos que o cara usou. É porque você acertou de cara, criminologia racial. Mas ficaria mais vamos dizer assim, se posso dizer assim, eloquente se você rebatesse, quer dizer, devolvesse no mesmo nível. Excelência, a teoria que, mesmo que o cara perguntou, a teoria que busca, se você já sabe a resposta correta, você pega o que ele perguntou falando. Então, a teoria que busca revelar e combater, excelência, é a teoria tal, que você acertou. A criminologia racial destaca como a discriminação racial influencia a criminalização de grupos minorizados e busca por soluções para a promoção da desigualdade. Ok. Vamos para a língua portuguesa, para finalizar. Qual a classificação morfológica da expressão sem interrupção na frase a máquina trabalha sem interrupção? Na verdade, tu acertou, você não falou locução adverbial, você falou De verbo de modo. advérbio de modo. Na verdade, aí não seria de modo, né? Não sei. Que advérbio de modo, faz tempo que eu não estudo português. Advérbio de modo, assim, é a forma como você faz determinado objeto, determinada situação da frase, né? Ali, para mim, não sei. Poderia ser advérbio de modo. Eu ia dizer outro advérbio, não. Mas, para mim, acertou. Era identificar advérbio, uma locução adverbial. Tem que lembrar, aí de novo, aí eu volto você estudar as palavras. Locução significa o seguinte:
Ah, o que que é o advérbio? Advérbio é uma palavra que indica modo, tempo e lugar. E quando eu tenho duas palavras que indicam isso, eu tenho uma locução, porque locução é duas palavras, que aí fica mais técnico você entender essas questões. Por que a locução? Porque é mais de uma palavra. Se tiver só uma palavra, é um advérbio, porque só existe aquela palavra. Por isso que quando tem mais de uma palavra indicando modo, tempo e lugar, você tem uma locução adverbial de modo. Vou acabar concordando que é de modo aqui. Então, você poderia ser mais técnico se você dissesse. Eu não perguntei qual o tipo de advérbio. É aquela só para identificar se era um advérbio, um advérbio, uma locução adverbial. Entendeu? Mas lembra isso: se o cara deu uma expressão que indica modo, tempo e lugar, é uma locução, que são duas palavras. Se ela te pegar uma palavra, tu vai na cara, é um advérbio. Mas de quê? Entendeu? Mas para mim acertou aqui. Mas só lembrar essa questão. Cara, mais de uma palavra é uma locução. Não é o advérbio em si, é a locução. Deixa eu botar aqui amarelo. Vamos lá. A frase nesta delegacia precisam-se de escrivãos. Essa é que você errou. Você falou que estava correto a frase. Eu até botei não. Erro gramatical. A excelência, a frase está incorreta. Por quê? A forma correta seria: nesta delegacia precisa-se. Você até fez uma argumentação toda eloquente, mas está errado. Precisa-se, você pegou o escrivão, falou que o escrivão seria o sujeito, porém eu iria concordar aqui. De Concordar com o verbo. escrivões, pois o verbo deve estar no singular devido à presença da partícula passivadora se. Lógico, nem sempre que tem a partícula passivadora vai ser singular. Essa resposta que está aqui, eu coloquei, está muito simples. Mas existe. Que eu me lembro, quando eu estudava português, eu mudava a frase. Eu mudava a frase, né? Eu acho que foi isso que você fez para tentar identificar se precisa ou precisam-se de escrivãos. Mas já agora eu mesmo fiquei na dúvida se era precisam-se, porque eu mudava as frases também. Nesta delegacia precisa-se de escrivãos. Porque o precisa tem que estar no singular. Eu sei que aqui a resposta é essa, precisa. Mas tem uma justificativa mais plausível no português do porquê quando é que eu coloco no singular. Eu acho que como ele é transitivo direto, aí ele fica na terceira do singular. Ah, entendi. Se ele fosse intransitivo ou transitivo indireto, ele variaria. No caso, aí poderia, caberia o singular, Porque aí o fica plural, no. Porque você não sabe quem está precisando, né? porque aí ele não seria partícula apassivadora, né? Seria índice Uhum, de indeterminação. uhum. Sim, Mas, de qualquer forma, é um tema a revisar. é um tema a revisar aqui, porque na realidade, assim, quem que precisa? É a delegacia que precisa de escrivão. Não são os escrivãos que são precisados, né? Porque nessa delegacia, a delegacia precisa de escrivão. Precisa, sim. Mas, próximo, vamos lá. Aqui, vamos lá. O termo ouvi-las, essa aqui também você errou. O delegado solicitou a presença de testemunhas a fim de ouvi-las. Possui acento? Excelência, o termo ouvi-las não possui acento. Separação do pronome átomo é feita pelo hífen e não requer a acentuação adicional. Então aqui ela não teria acento. Você falou que teria acento. Então o correto é ouvi-las. O delegado solicitou a presença das testemunhas a fim de ouvi-las. Agora eu não me lembro como era a questão do acento aqui, porque, de novo, português faz tempo que eu não estudo, mas ouvi-las. Aí se você botar, vamos ver, que o próprio coisa é corrigir aqui, o Word. Ah, já corrigiu, tá vendo? Eu vejo que ele já, o que que ele vai explicar aqui? Escutar, adicionar, ignorar, pesquisar, ouvi-las. O que que ele vai dizer aqui para mim? Vamos ver aqui, vamos ver o que que o próprio. Conjugação do verbo ouvir. Acentuação dos verbos com pronomes enclíticos. Eu teria que abrir aqui, mas. Enfim, mas tu já vê que o próprio Word já corrigiu ali, que não teria o Seria. acento. E na realidade, tá errado, né?
Na verdade, o que eu tô vendo aqui foi mal. Eu acentuei errado ali. Na verdade, ouvi a acentuação, se houvesse, eu que estou acentuando errado aqui. Se houvesse, espera aí. A acentuação normalmente. Ah, não, tá certo. Certo? Seria aqui no i, no lá, não sei. Mas não tem acentuação. E aqui, os exemplos que ele está dando aqui seria no verbo, ouvir, abrir. Né? Normalmente, quando tem acentuação que ele colocou aqui, né? É só no a, só para você pegar aqui. Uhum, Só tem acento quando o verbo anterior está no A, E e O. Entendeu? uhum, Então, separá-lo, deixá-lo, comprá-lo, recebê-lo. Entendeu? Repô-lo. Se tiver I e U, não tem como você acentuar aqui antes do if. Entendeu? Seria uhum, que se você tivesse que botar assim, ouvir-lo, laje. Entendeu? uhum. Entendeu o que me explicou aqui o Sim, sim. Google? Então, só quando terminar aqui em A, E e O. Eventualmente pode ter a situação se for sílaba tônica, senão você nem coloca. Mas no i, impossível, né? Ó, não sei como você responderia isso. Mas, assim, português tem que dizer, ó, não tem acentuação, excelência. E não, e aqui errou. Então, português, nas duas arguições, você errou. Não tudo, né? Mas aqui você teria reprovado. Você errou o principal conceito, né? Você Uhum. acertou aqui ó, o advérbio e aqui você errou o principal conceito. Tem que ter esse cuidado, porque não tirar pelo menos meio, né? Isso. 50%. Então, deixa eu parar o compartilhamento. Então é isso. Amanhã, tu tá tranquilo? Deixa eu finalizar aqui.